Aqui no estúdio hoje, Marcelo Martins tira dúvidas sobre trabalho e previdência. São várias perguntas chegando aqui, Marcelo. Vou já ler algumas aqui para você responder o máximo possível. Olha só, o Carlos diz que está em auxílio-doença pelo INSS, mas que o valor agora veio abaixo do que vinha antes. É assim mesmo? Teve alguma alteração, será? Tem que entender o que é esse abaixo, Carlos. O valor primeiro, não vai corresponder ao salário. Segundo, normalmente nos 3 primeiros meses, as empresas complementam o valor pago pelo INSS para que alcance o valor do salário. E depois disso, é só o INSS mesmo, com base nos seus recolhimentos ao longo do período, tá bom? Então, precisaria saber exatamente do que é. A pessoa não se identifica, mas quer saber se a nova lei vigente encerra o direito à estabilidade econômica para quem possui mais de 10 anos em cargo gerencial nas empresas. Faz referência à súmula 372 do TST. Ok. O que o telespectador está falando é a respeito dos adicionais que incorporam o salário, tá ok? Essas gratificações, esse é o termo, e essa súmula 372, ela diz o seguinte, que o trabalhador que exercer uma função gratificada por mais de 10 anos tem o valor da gratificação incorporado ao seu salário. Muito bem. Como é uma gratificação, entende-se, e esse era o espírito da lei, que ela poderia ser retirada quando terminasse aquela função. Uma situação transitória. Só que para boa parte dos trabalhadores, essa gratificação ela incorpora de fato o salário. Por isso que essa súmula disse que após 10 anos incorporaria o salário. O que a reforma da CLT trouxe foi o fim da função gratificada. Então aqueles que não têm 10 anos e que perderem a função gratificada, correm o risco de não ter o socorro judiciário. Porque a interpretação que os empregadores vão fazer é no sentido de que a função gratificada não existe mais e se ela for retirada antes dos 10 anos, não integra mais. Para os novos contratos, não se discute, não existe mais essa possibilidade. Para os contratos antigos, para aqueles que já têm função gratificada aí já há algum tempo, existe uma possibilidade. Para aqueles que têm mais de 10 anos, ainda que não seja contínuo, mais de 10 anos de função gratificada, de pretender na justiça a manutenção desse benefício. Certo. Olha só, a Helena de Fortaleza, vou resumir a pergunta dela, Marcelo, perguntando se não estar em dia com a justiça eleitoral interfere de alguma forma com questões previdenciárias. Diretamente não, Helena. A justiça eleitoral ela não se comunica aí com a Previdência para fins de recebimento de benefício, etc. Né? Mas você tem que estar em dia por uma série de outras coisas. Você, por exemplo, não poderia assumir um emprego público, um cargo público, não pode tirar passaporte, visto. Então, regularize, é tão facinho, não gasta nada. Cerca de 15 minutos você resolve isso no cartório eleitoral, tá bom? É verdade. O Messias disse que a empresa onde ele trabalha não deposita o FGTS, já tem 5 anos que ele trabalha lá e só tem R$ 150 depositados. O que faz? Cabe aí, Messias, aquela chamada rescisão indireta de contrato de trabalho, que é aquela justa causa que você dá no patrão. Ou você pode também ingressar com a ação, estando trabalhando. Lembrando que agora o FGTS também ele sofre a prescrição quinquenal, não mais a trintenária. A despeito de ainda haver uma discussão, as empresas elas estão se utilizando disso, de decisões que dizem que os depósitos não feitos no prazo de 5 anos também sofrem prescrição. Então, se você está dentro do prazo de 5 anos e a empresa não recolhe, de fato e de verdade, eu oriento você talvez a procurar um novo empregador, alguém que respeite minimamente as obrigações do contrato.